Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Quem foi o rei que permitiu a reconstrução do Templo de Jerusalém? Alternativa A, Dário. Alternativa B, Ciro. Alternativa C, Herodes. Alternativa D, Nabucodonosor. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Esdras capítulo 1 versículo 1 e 2. Pergunta 2. Em qual dos seguintes livros a palavra Deus não é mencionada? Alternativa A, Jó. Alternativa B, Salmos. Alternativa C, Levítico. Alternativa D, Ester. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Ester. Pergunta 3. Qual era o nome do profeta que comia gafanhotos? Alternativa A, Eliseu. Alternativa B, Jeremias. Alternativa C, João. Alternativa D, Elias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, João. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Mateus capítulo 3 versículo 4. Pergunta 4. Qual é o livro mais curto de toda a Bíblia? Alternativa A, 2 João. Alternativa B, 3 João. Alternativa C, Filemon. Alternativa D, Judas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, João. O ancião a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. 2 João capítulo 1 versículo 1 ao 13. Pergunta 5. Que parentesco tinha Jacó com Abraão? Alternativa A, sobrinho. Alternativa B, primo. Alternativa C, neto. Alternativa D, filho. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra C, neto. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Mateus capítulo 1 versículo 2. Pergunta 6. Quem foi o primeiro juiz de Israel? Alternativa A, Jeú. Alternativa B, Jefté. Alternativa C, Sansão. Alternativa D, Otiniel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Otiniel. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Quenas, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Juízes capítulo 3 versículo 9 e 10. Pergunta 7. Qual destes nomes significa encorajador? Alternativa A, João. Alternativa B, Barnabé. Alternativa C, Natã. Alternativa D, Estevão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Barnabé. José, um levita de Chipre a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Atos capítulo 4 versículo 36. Pergunta 8. Qual destes homens não foi escolhido pelos apóstolos para servir às mesas? Alternativa A, Nicanor. Alternativa B, Procoro. Alternativa C, Epáfras. Alternativa D, Felipe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Epáfras. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Atos capítulo 6 versículo 5. Pergunta 9. Qual foi a primeira cidade mencionada na Bíblia? Alternativa A, Enoque. Alternativa B, Éden. Alternativa C, Nínive. Alternativa D, Babel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Enoque. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4 versículo 17. Pergunta 10. Por quanto tempo Enéas ficou paralisado antes de ser curado pelo apóstolo Pedro? Alternativa A, 7 anos. Alternativa B, 10 anos. Alternativa C, 8 anos. Alternativa D, 12 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, 8 anos. E achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Atos capítulo 9 versículo 33. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.